Olá pessoal, vamos aqui a nossa aula de exercícios sobre aplicações da segunda lei de Newton, da famosa força é massa vezes aceleração. E aí vamos começar com o primeiro exemplo, Uma partícula de massa 2 kg sofre a ação de uma força F constante de intensidade, ou seja, o valor da força é igual a 10 newton. Qual o módulo da aceleração adquirida pelo bloco? Então vamos anotar os dados aqui, Massa é 2 kg, então M, quando eu falo M é a massa. A massa é igual a 2 kg Sempre quando eu falar grama, quilograma, miligrama, isso é massa, É a massa. Então vai ser o M da fórmula da segunda lei de Newton. E o que mais que a gente tem aqui? O valor da força que é igual a 10 newton, F é igual a 10 newton, O N é o newton, que é a unidade de força. Bom, feito isso, aí a gente vai simplesmente pegar a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração, E aí eu troco os valores agora, No caso, onde tem F eu coloco 10. E onde tem M eu coloco 2. Vezes o A, E aí para eu achar a resposta eu vou ter que isolar o A, E para eu isolar o A eu tenho que tirar esse 2 que está multiplicando, E aí eu faço A é igual a 10. O 2 está multiplicando, então para eu isolar o A, ele vai para o outro lado da equação dividindo, Que na verdade o que eu faço é dividir 2 nos dois lados da equação, Mas para ser mais prático a gente está multiplicando, ele vai dividindo. Então A é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5, 5 vezes 2, 10. 5. Qual vai ser a unidade? Se força está em quilograma, perdão, massa está em quilograma e força em newton, então isso aqui é metro por segundo ao quadrado, que é o padrão de aceleração. Então essa é a primeira questão. Vamos ver o segundo exemplo. O bloco da figura a seguir está apoiado em um plano horizontal sem atrito, ou seja, a força de atrito é zero, e submetido à ação de duas das forças F1 e F2, paralelas paralelas ao plano e de mesma direção e sentido. Sabendo-se que M, ou seja, a massa do bloco é 5 kg, a força F1 vale 12 N e a força F2 8 N, determine o valor da aceleração imposta ao bloco. Então vamos tentar fazer o desenho aqui. Temos um bloco, O bloco, que não ficou muito legal o desenho, mas tá valendo. Para a direita, ou melhor, as duas forças estão para a direita, F1 e F2. F1, aí eu tenho F1 aqui, e F2 para cá, E aí eu tenho que a massa é 5 kg, F1 é 12 e F2 é 8. Então F2 é 8 e F1 é 12 Newton. E a massa é igual a 5 kg. Então M
é igual a 5 kg. E eu quero achar a aceleração adquirida pelo bloco. Ó, aí é o seguinte, a gente tem dois valores de força, né? Eu posso somá-las para obter uma coisa só e aplicar a segunda lei de Newton, ou eu posso simplesmente pegar a segunda lei de Newton, F é massa vezes aceleração, e colocar essas duas forças nesse F aqui, já que esse F aqui é a força resultante, né? Que é a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo, né? Sem falar que ainda teriam mais duas forças aqui, né? No caso, a força de sustentação da superfície, que é chamada de normal, que é para cima, e a força gravitacional, conhecida como peso, que é para baixo. Porém, essas duas forças, o problema não traz porque elas se anulam, ou seja, a força normal tem o mesmo valor da força peso, e como elas têm sentidos opostos, elas se anulam, em vez de se somarem. E aí por isso que o problema só traz essas duas forças, porque essas duas verticais acabam se anulando. Então eu vou fazer o seguinte, F vai ser 12 mais 8. E por que 2 mais 8 e não menos? Porque as duas forças têm o mesmo sentido. Então elas vão se somar. É igual a 5 vezes A. 12 mais 8 vai dar 20, né? Igual a 5 vezes A. Aí, novamente, igual o primeiro exemplo, eu vou isolar o A, né? Então, A é igual a 20 dividido por 5, né? Porque o 5 estava multiplicando o A, que dá 4 metros por segundo ao quadrado. Novamente na unidade padrão, porque força está na unidade padrão e quilograma na unidade padrão. Vamos para o próximo exemplo. Os blocos abaixo tem massas MA igual a 2 kg e MB 3. Então vou colocar aqui MA 2 kg e MB 3. 3 kg, 3 kg. A força F é paralela ao plano de apoio dos blocos e tem intensidade de 40 N. Então tem uma força de 40 N agindo sobre os blocos, né? Não considerando o atrito entre os blocos e o plano de apoio, né, que é no caso a superfície que sustenta os blocos, determine a aceleração dos blocos, né? Então vamos fazer o desenho aqui, que é o bloco A e aqui é o bloco B. Novamente vai ter a força normal, né, que é para cima, e a força da gravidade da Terra, conhecida como peso, para baixo. Porém, como o problema novamente não dá é porque elas se anulam, e aí é uma força que não precisa ser considerada, né, embora ela exista. E aí eu tenho uma força F atuando para cá, né, uma força aplicada, que é essa aqui. Então eu vou achar a aceleração dos blocos. Então vou fazer o seguinte. Novamente um problema de segunda lei de Newton. Porém, aqui no caso são dois problemas, né? Eu tenho uma força sobre o bloco A e eu tenho uma força do bloco A sobre o bloco B, né? E a reação dele. Então a gente tem que tomar cuidado aqui com esse problema, porque a força F ela está sendo aplicada só sobre A, porém vai existir os efeitos
até o bloco B. Então a gente vai montar aqui, então F, eu vou botar FA, não F mesmo, é igual a MA vezes A, né? No caso, a aceleração de A vai ser a mesma aceleração de B, porque eles estão juntos. Então não faz sentido falar aceleração de A e aceleração de B, porque elas são a mesma coisa. Porém, a gente não pode esquecer o seguinte: tá tendo essa força aqui em A e B ao mesmo tempo está exercendo uma força de reação sobre A, né? Uma força de reação. Então, no caso, deixa eu só apagar aqui para não misturar. Eu vou ter a força de B sobre A, que no caso é a reação, terceira lei de Newton, que no caso ela tem valor negativo, porque ela está oposta à direção de F, mais F, né, que é a força aplicada. Isso aqui sobre A. Aí a gente vai ter um conjunto de equações também para B. Então vamos fazer isso também para o corpo B, né? Para o corpo B. Afinal, a equação da segunda lei de Newton ela vale individualmente para cada corpo. Então para B a gente vai ter o seguinte: a força de A sobre B, que no caso agora ela é positiva porque ela está sentido direita, né? Se a gente considerar para cá positivo, para a esquerda negativo, a gente resolve assim: é igual a massa de B vezes a aceleração, que vai ser a mesma da aceleração de A. Ó, se vocês perceberem aqui, eu tenho um valor ou melhor, eu tenho uma letra, né? Tem uma variável, que no caso é essa aqui, que eu não sei, essas duas. E aí eu só acho a aceleração sabendo ela. Porém, é o seguinte, eu sei que da terceira lei de Newton, a força de A sobre B é igual a menos a força de B sobre A. É a mesma força, né? Então eu posso simplesmente substituir esse valor aqui nesse menos F de BA. Então eu vou ter o seguinte: vamos pegar essa equação aqui agora, e eu vou ter menos M massa de B vezes A mais F é igual a massa de A vezes a aceleração. E aí agora a gente pode colocar os valores na fórmula. Eu vou ter que apagar aqui para poder continuar. Vou apagar essa parte aqui só para poder continuar. Vou mudar a cor aqui também. Então eu vou colocar MB, no caso é 3, então é menos 3A. 3 vezes A, claro, né? Então vezes aqui. Mais F, que é 40. Igual a 2 vezes A. Ó, tem um A aqui e A do lado de cá. Eu tenho que isolar o A. Então eu vou juntar esses termos para depois isolar o A. Então esse menos 3A eu passo ele para o outro lado. Ele fica mais 3A. Então eu fico 40 é igual 2A mais 3A, né? Estou evitando colocar o sinal de vezes aqui para não ficar muita coisa. E aí aqui vai ser 3A mais 2A vai dar 5A. Né? 3 e 2, 5.
5A. E aí agora eu isolo A, né? Se o 5 está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, 40 dividido por 5 dá 8, né? 8 vezes 5, 40. Então, a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, a gente quer achar a força de B sobre A. Ou melhor, de A sobre B, na verdade, né? Que A aplica em B. Aí eu vou pegar esse valor da aceleração obtido aqui, né? Eu vou apagar aqui, já que uma parte aqui já não vai ser mais necessária. Apagar essa parte aqui do desenho. A resposta da letra B eu vou fazer nesse cantinho aqui. Acho que assim ficou melhor. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Letra B agora. Eu quero achar a força do bloco A sobre o bloco B. Aí eu vou simplesmente pegar essa fórmula aqui, ó. Então a gente vai ter o seguinte. F de AB. Isso aqui é a letra B, viu, gente? É igual a massa de B, ou seja, 3, vezes a aceleração, que é a mesma para os dois, 8. 8 vezes 3, 24. Então, a força de A sobre B é 24 N. E qual a força de B sobre A? Isso aqui é a letra B. Vamos para a letra C agora. Ó, a gente pode usar diretamente a terceira lei de Newton, né? Se a força de A sobre B é 24 N, a força de B sobre A vai ser menos 24 N. Porém, se ainda assim vocês tiverem dúvida, vocês vão pegar a fórmula aqui, essa fórmula aqui. E aí vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, né? Vai dar menos 24. Então eu vou apagar aqui. O valor da aceleração foi 8, né? E eu vou apagar esse aqui. A gente vai usar só esse aqui. Só para mostrar a vocês que vai dar menos 24. Então eu vou pegar aqui. Menos F de BA, né? Força de A sobre B. Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse cara para cá. Ele vai ficar positivo. E esse termo aqui que está positivo, ele passa para cá negativo. Só para tirar o sinal de menos do F de BA. É igual a F menos, né, que aqui estava positivo, MA vezes A. Então, F de BA, ou seja, a força de B sobre A, é igual a força F, que é 40 newtons, menos a massa de A, que é 2, vezes a aceleração, que é 8, né? E aí a gente vai ter o seguinte. É 40 menos 2 vezes 8 vai dar 16, né? F de BA é igual a 40 menos 16 vai dar 24, né? 24 newtons. Aí, isso aqui mostra que a intensidade é a mesma, né? A intensidade é a mesma. No caso, faltou o sinal de menos aqui, né? Porque A sobre B, A está direcionado para direita, né?
entra o sinal de menos aqui só para dizer que é oposta, né? Mas o módulo, né? O módulo da força é esse. Que no caso, o que faltou foi porque eu já coloquei o sinal aqui. E aí não contabilizou esse sinal, né? E aí vai, aqui acaba dando menos 24, que é a resposta que concorda com a terceira